Muito boa noite, agradeço a participação no canal do ICQ Brasil, nesse momento, né, em que estamos procurando abordar as normas de sistemas de gestão e ampliando essa visão, inclusive para temas extremamente relevantes, como o que nós vamos procurar tratar hoje nesse nosso canal. Muito boa noite, que é a temática do ESG, né? Essa demanda que tem sido colocada sobre as empresas, inclusive no âmbito do mercado financeiro, os desafios, né, da demonstração de que uma empresa ela está alinhada com as questões do meio ambiente, do social e da governança. E nós vamos, então, hoje iniciar uma série, depois nós vamos também olhar esse mesmo tema em outros setores, né? Mas vamos iniciar por um que é extremamente relevante, especialmente para o Brasil, é o principal setor, né, produtivo, digamos assim, do Brasil, que é o setor de alimento. E dentro dessa visão, nós queremos, então, reforçar, né, a forma como as empresas podem demonstrar, através de certificações por terceira parte, o compromisso delas com essa dimensão ESG. Nós sabemos que isso é extremamente amplo, né? Nós estamos falando no E, que é o ambiente, né, o environment, que vai desde a questão, né, das emissões de gases de efeito estufa, até a questão de preservação de recursos naturais, toda a questão de gestão de resíduos, de efluentes, né, as diversas dimensões que estão associadas, né, a um comportamento ambiental adequado. Depois, caminhando para a parte social, onde políticas de minoria, direitos humanos, né, a questão de saúde, segurança, né, a interação com a comunidade vão jogar o seu papel e complementar, então, aquela visão da sustentabilidade, não só pela ótica do meio ambiente, mas também com relação à sustentabilidade socioambiental, né, ampliando esse campo. E, finalmente, a questão da governança, que vai dizer respeito à transparência, né? A questão do antissuborno, a questão da maneira como a empresa é gerida, nos valores de ética, de sustentabilidade, responsabilidade social, gerando, então, uma grande referência desse conjunto, né, de obrigações, que hoje a gente pode chamar assim, que as empresas modernas passam a ter dentro do seu compromisso perante a sociedade. Para participar junto conosco, né, nós convidamos uma pessoa que tem uma atuação relevante nesse setor, é uma bioquímica de alimentos, mestre em ciência de alimentos, professora, né, e coordenadora de MBA na área de gestão da segurança de alimentos, uma pessoa que tem uma grande experiência na área da auditoria de sistemas de gestão associados, né, à segurança do alimento e também em outras áreas ligadas à sustentabilidade, que é a Andréa Damian. Queremos muito agradecer, né, a Andréia pela disponibilidade de conversar conosco sobre isso, compartilhar a visão dela sobre esse tema. Ela que está, né, envolvida em todo o processo de atualização da norma FSSC 22000, que é uma norma de segurança de alimento, a mais aceita em termos internacionais, que gera desafio para as empresas, né, que exportam alimento. E aí eu queria, então, fazer uma primeira provocação para a Andréia, né, para saber como que ela vê a questão dessa norma da FSC 22000 no âmbito dessas obrigações, digamos assim, que a empresa tem hoje, a empresa que exporta, né, alimento, com relação ao ESG, quer dizer, nesse compromisso de meio ambiente, o compromisso social e a governança. Por favor, Andréia.
Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder falar com vocês aqui, juntamente com o Gilberto. E já, né, respondendo a sua provocação, muito bem feita, por sinal, na verdade, o que a gente pode falar da EFSC, que hoje ela é um esquema de certificação e é composta, então, por uma norma pela ISO 22000, específica para sistemas de gestão da segurança de alimentos, pela uma norma que é a ISO TS 22000, que pode ser a série 1 ou a 4, que é referente a embalagens ou alimentos, e mais os requisitos adicionais. Então, a gente vê assim que, dentro desse contexto todo da ESG, né, de ESG, a gente tem vários requisitos que já estão solicitando, ainda que de forma sutil, eu ainda acho que tem que ser uma coisa mais escancarada, mas ainda de forma sutil, já estão solicitando situações que permeiam, né, pelo ESG. Então, por exemplo, quando a gente fala na parte ambiental, esse esquema de certificação, ele fala claramente pela tua gestão de resíduos, falando isso realmente para ambiental. A questão do teu tratamento de efluentes, a questão do zoneamento ambiental, para você saber quais são as tuas áreas que têm maior risco de contaminação e que estaria diretamente envolvido também com a questão da preservação de poluição, entre outros assuntos. Então, isso já são requisitos da norma e também são os componentes do ESG. Quando a gente fala na questão também social, a ISO 22000, essa mudança que ela trouxe, ela chega a falar até de você promover um ambiente social favorável aos colaboradores e não discriminatório. Então, pega essa parte social também, é um requisito da norma. E quando a questão também quando a gente fala a questão da comunidade, né, da própria comunidade, envolvimento com a comunidade, a gente tem hoje requisitos de gestão na norma também, no esquema de certificação, que pede para que você conheça quais são as suas questões internas e externas, levante quais são as suas partes interessadas, e muitas empresas colocam também a comunidade como uma parte interessada, e você trabalhar em cima das necessidades e expectativas. Então, é mais uma prova de que a gente tem aí também o ESG falando alto também junto com as certificações, e a parte da governança, né, que a questão de transparência com os colaboradores, ele entendeu por que ele tem que trabalhar em cima de alguns indicadores, assim, e ele participa disso. Então, a transparência no medir, a transparência em estar falando sobre isso, a questão da fraude, que ela é um requisito adicional que entrou há cerca de 2 anos, né, no esquema de certificação, e que hoje a gente também tem que trabalhar em cima da fraude nos alimentos, embalagens também. Então, tudo isso permeia aí pela ESG, né? Então, tudo, né, um link muito grande entre as normas de segurança de alimentos e ESG. Muito bem. Essa modificação mais recente que houve, Andréia, será que você poderia comentar se ela vai, né, nessa linha de reforçar a dimensão ESG? Que eu acho que uma das grandes dificuldades que as empresas têm é como elas vão demonstrar que elas cumprem, né? Então, uma coisa dessa não pode ser só pela boa intenção da empresa, e aí a certificação por terceira parte, ela é o caminho, né? Porque você tem a independência da entidade certificadora, você tem um requisito que é conhecido internacionalmente e fica muito mais transparente e fácil, em vez da empresa argumentar, ela mostrar o certificado dela, né? Então, essa linha que a gente está vendo, né, de evolução da FSC 22000, você imagina que ela vai aprofundar esses mecanismos, e qual foi assim a modificação mais recente, o que aconteceu, que movimento foi feito nessa movimentação mais recente? Então, eu posso dizer o seguinte, que de 5 anos para cá, as normas foram cada vez mais alterando alguns requisitos e que a gente pode enxergar claramente a questão de ESG. Mas eu te digo que essa última mudança que aconteceu em 2019, e que ela passou a ser cobrada em 2020, ela foi a mais drástica. Entretanto, nós ficamos 1 ano só com essa nova versão, que foi a 5.0. No dia 1º de abril, agora passado, nós já somos obrigados a auditar, né, nós auditores a auditar na versão 5.1, e os auditados, as empresas, então, comprovarem que já estão na versão 5.1. E uma das mudanças mais drásticas que ela trouxe foi a questão que eu vejo totalmente aí a parte social e um pouco também da governança muito forte, que é a questão da cultura da segurança dos alimentos, né? E a FSC, ela está ligada ao GFSI, que é a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. Então, eles criaram um guia
justamente para dizer como que as empresas podem estar adequadas. Então, falando através, não é só você falar em segurança de alimentos, mas é você fazer com que as pessoas entendam o porquê que elas têm que fazer segurança de alimentos, trabalhar com segurança de alimentos. E isso a gente chama de cultura de segurança de alimentos. A questão do engajamento. Então, ele trouxe 2 guias, na verdade. Um primeiro guia, que ele traz toda a descrição do que é, para a gente entender bem o que é a cultura de segurança de alimentos, e um outro guia agora mais recente, que é de 3 de novembro de 2020, onde ele tem as perguntas e os requisitos os quais a gente pode estar vendo a cultura de segurança de alimentos e engajamento. Não só por parte dos líderes e alta direção, mas também dos colaboradores, né? Então, eu posso dizer que essa foi uma das mudanças mais drásticas e que a gente enxerga muito os elementos de ESG. Mas a gente também teve outros ao longo aí desses 5 anos, como a questão do... a melhoria, né, então, assim, a descrição melhor na questão da gestão dos recursos, um pouco da sustentabilidade, ainda também de forma sutil, mas a gente poder trabalhar em cima, né, dos nossos recursos energéticos, enfim, então a gente tem visto isso, a norma, como eu falei, eu gostaria que ela fosse mais clara nesses aspectos, mas a gente vê em todo o corpo da norma, nos requisitos auditáveis, a gente vê muita coisa de ESG, sim. Muito bem, muito bem. Acho que... E deixa eu só complementar uma coisa, desculpa Pois te não, cortar, por favor. mas a gente tem, por exemplo, a gente tem um outro protocolo que é o SMETA, que o SMETA, por exemplo, ele é o SEDEX Members Ethical Trade Audit, e ele é um protocolo que algumas empresas adotaram, que, por exemplo, eu sei que a Nestlé exige isso dos seus fornecedores, a Coca também, e ele é totalmente focado em requisitos de social, ambiental e governança, né? Perfeito. Eu acho que o SMETA, né, ele inclusive está muito na cadeia de suprimento, né, as pessoas, e a ideia básica dele é exatamente isso, né, evitar que alguém esteja comprando alguma coisa e depois vai ter a surpresa e danificar a sua imagem por estar vinculada a um fornecedor que não tem o padrão, né, de responsabilidade socioambiental adequada. Eu concordo plenamente com você, acho esse vínculo muito interessante, né? E aí eu aproveitaria para perguntar pela sua experiência, né? Eu sei que você também atua na área, né, da ISO 14001, da ISO 45, quer dizer, você tem, né, essa formação ampla que permite, então, olhar o sistema de gestão integrado, né? Eu queria pedir para você comentar sobre essa integração, né, quanto que você vê as empresas, né, buscando essa integração para poder, no caso da 14001, demonstrar a interface ambiental. Eu entendo que a 14001 ela cobre, né, praticamente integralmente essa interface ambiental, e a 45.000 a dimensão importante da interface social, que é a segurança, né, no ambiente de trabalho, né, a segurança na parte ocupacional. Se você puder, então, comentar um pouco sobre isso e dizer qual é a sua visão, como é essa integração e quanto que você vê as empresas buscando, né, esse tipo de gestão integrada para demonstrar o compromisso delas com o ESG. Então, como que eu vejo, Gilberto? Eu acho que ainda está muito pouco explorado, mas as empresas que estão pensando lá na frente já perceberam que você fazendo isso de uma forma integrada, não é que é mais fácil, mas você tem todos os seus requisitos harmonizados, porque se a gente pegar a parte inicial, 45, a 9, a 14 e até mesmo a 22.000, a ISO 22.000, elas são praticamente, a parte de gestão, elas são iguais. Então, assim, as empresas que perceberam isso, elas têm um ganho muito grande, porque eu não tenho que fazer uma documentação específica para 14.000. Eu faço a documentação do meu sistema de gestão que atende perfeitamente a todas as normas, né? E o que eu tenho visto isso é que, principalmente, né, a 14 a 45, elas têm todos esses elementos do ESG, então elas acabam atendendo em 100%. Então, eu vejo assim, não são todas as empresas, por exemplo, eu conheço algumas empresas aqui que estão no sistema de gestão integrado e que, assim, eu posso dizer que elas estão
passos à frente, né? Por quê? Porque elas entenderam essa harmonia toda, essa harmonização que as normas têm, e entendem que você não faz um sistema, que a empresa ela não tem que fazer um sistema de gestão por norma, ela faz um sistema de gestão integrado totalmente e que vai atender os requisitos das normas em si e também os requisitos, né, do ESG. Isso daí, só que é uma pena que ainda, eu acho que tem que ser mais explorado, eu acho que as empresas têm que entender, estar mais aberta para isso, para ter um sistema de gestão integrado, né? E todo mundo está falando a mesma linguagem. Porque o que acontece? Eu tenho até um cliente, um grande cliente aqui no Brasil, que ele, na verdade, assim, ele tinha as equipes para a segurança de alimentos, as equipes da qualidade, equipe do meio ambiente. E ele entendeu agora que ele tem que montar um grande comitê, que é a equipe de gestão integrada, né? Porque, assim, faziam parte disso daí, acho que umas 40 e poucas pessoas. Eu falei, vamos reduzir isso e trabalhar como forma integrada, porque o que trabalha para a gestão da segurança de alimentos, ele pode perfeitamente trabalhar para a qualidade, para o meio ambiente, né? E eles estão, de fato, trabalhando em cima disso, e é muito mais interessante, porque você consegue dar os treinamentos muito mais focados, direcionados, e você tem uma equipe altamente especializada, né? É muito interessante, né? E eu acho que essa dimensão do meio ambiente, às vezes ela é entendida como isenta, né? Alguma coisa externa, mas na realidade o que ela contribui para a eficiência da empresa é uma coisa impressionante, porque na medida que você reduz os desperdícios, né, que você tem com relação ao meio ambiente, o mesmo vai acontecer com a questão dos riscos, né, em saúde e segurança, as perdas que estão associadas a isso, né? Então, tanto a questão do meio ambiente como da saúde e segurança, o fato de você não gerir ela de maneira sistemática não quer dizer que ela desaparece, né? Não. Ela simplesmente aparece, e às vezes aparece de uma maneira que é muito danosa para a empresa, né? Então, a compreensão dessa integração e, conforme você muito bem comentou, as ações que a ISO tomou na hora que ela estabeleceu a estrutura de alto nível, que é uma estrutura que permite, de maneira fácil, essa integração, evitando a redundância, né? Evitando que a organização, a empresa tenha que fazer mágica para poder, né, estruturar isso daí. Então, acho que esse é um momento importante, né? Você comentou sobre o SMETA, né? Então, eu acho que seria talvez interessante a gente trazer um pouco também o SMETA para dentro dessa visão. E tem uma outra norma que era assim muito comum, e eu vejo ela hoje um pouco menos, que é a SA 8000, né? A SA 8000 ela caminha um pouco mais para o direito no trabalho, né? E a questão do assédio, a questão, né, do trabalho infantil, está mais ligada àqueles compromissos, né, que vêm lá da Organização Internacional do Trabalho. Eu não sei quanto que, pela sua experiência, você vê hoje o pessoal fazer, né, a SA 8000, e no caso da SMETA, como que ela integraria nesse caldo aí de siglas, né, que nós estamos falando. Então, Gilberto, até interessante que recentemente eu fiz uma apresentação num congresso e eu falei sobre as diversas normas que a gente tem na área de alimentos, alguns protocolos, né? Então, por exemplo, falando o próprio da SA 8000, que não é um protocolo específico para alimentos, mas também é bem requisitado, e a parte do SMETA. E a gente vê, assim, muitas coisas, obviamente, em comum. E uma coisa que eu vejo, quando até as empresas ficam confusas, quando você pede tanto a 45 como também o SMETA, porque se fosse uma ou outra, até tudo bem. E também a questão da SA 8000. Mas a gente tem uma empresa aqui de embalagem no Brasil que eles têm que ter todas, têm que ter os 3 protocolos, né? E eu vejo assim que todas permeiam na mesma coisa. Então, como você falou, a SA 8000, na verdade, ela só traz um pouco mais a questão do trabalho infantil, trabalho escravo, mas fala também de discriminação. Se a gente pegar lá os requisitos da 22.000 e o SMETA também, ele também traz esses elementos, né? Então, assim, eu ainda vejo que talvez de forma errada, algumas empresas não compreenderam, eu não digo empresas, o fornecedor, mas o cliente, ele ainda exige sem saber, porque, por exemplo, eu tenho um cliente no Paraná
que ele precisou ter também a SA 8000, ele tem a EFSC, e ele também, como ele fornece para a Nestlé, ele tem que ter o SMETA. Né? Então acaba assim, ela falou assim, ó, praticamente é tudo a mesma coisa. Então, se pudesse fazer de forma integrada, era muito mais interessante, porque mesmo que tenham diferenças, elas permeiam pelos mesmos assuntos, e que acaba caindo tudo em ESG. É assim que, essa é a minha visão, entende? Então, você tendo essas normas, você está atendendo, não vou dizer assim 100%, mas mais de 80% ESG, sim, com certeza você está atendendo, sim. E aí tem uma ação que é muito interessante, né, nesse grupo da integração das normas de alimento, que é o fato de você ter um reconhecimento paralelo entre elas, né, exatamente para evitar que você tenha que mudar a sigla, porque um cliente seu quer uma sigla um pouco diferente, né? Então, essa estrutura entre Global Gap, IFS Sim. e BRC, né? Depois integrando isso tudo, e no fundo, essas acreditações, né, essas entidades que geraram esses protocolos, eles acabaram entendendo que para eles também não é interessante fazer essas coisas em paralelo, mudar um pouquinho e obrigar a empresa a ter duas coisas muito parecidas. Né? Eu não sei até que ponto isso vai também caminhar no caso, né, da estrutura do social, que é, por exemplo, o caso da SA 8000, um pouco do caso da SMETA também, mas seria muito bom, né? Se você puder comentar um pouco dessa integração, né, que o grupo de alimento, né, de alimento seguro fez, para a gente ver se no futuro, quem sabe, também as normas, né, de caráter social buscam fazer uma integração desse tipo. Se a gente for ver hoje, o esquema de certificação FSC 22000, ele é o único que não aceita ser auditado de forma integrada com as demais normas. Aí eu tenho visto assim que alguns clientes até que têm que atender por exigência de cliente as demais normas, o sistema de gestão integrado e também a 22000, a FSC, eles acabam optando em fazer até mesmo no mesmo período, porque você sabe, enquanto o auditor está vendo reunião de análise crítica é igual para todo mundo, né? O fato justamente de ser a estrutura de alto nível. Que a ISO 22000, ela foi a última a ter a estrutura de alto nível, e agora, graças a Deus, ela está harmonizada com as demais. E o que a gente vê, assim, por exemplo, que a norma de segurança de alimentos, tanto IFS, a Global Gap, ela dizia um pouquinho, né? Ela falava alguma coisa sobre essa questão de o social, mas nenhuma delas traziam isso. E agora, as alterações que aconteceram recente de todas, elas trazem essa questão do social muito forte. Então, hoje seria até não digo um retrabalho, mas seria você o mesmo trabalho duas vezes na questão de você ter uma FSC e ter também, por exemplo, uma SA 8000. Então, o que eu estou vendo? Já teve essa abertura dessa entrada da questão social para as normas de segurança de alimentos e cada vez mais isso vai ter que ser incluído, quer sejam por alterações da própria ISO 22000, que eu acho que não vai acontecer tão recente, porque teve já essa alteração recente que trouxe a questão da discriminação, o ambiente social, né, favorável para os colaboradores, psicológico também, então que ela trouxe esses elementos do social. A gente tem ainda dentro da própria ISO-TS, que é outra norma também, falando um pouco das questões sociais, mas eu estou vendo que cada vez mais a gente vai ter as normas, através de requisitos adicionais, trazendo mais fortemente o social. Porque hoje, basicamente, o que falta, está bem explícito na 22000, por exemplo, seria essa questão do social. Ainda é muito sutil, né? E a gente vê que é o que faria toda a diferença hoje, né? Então, eu acho que o ideal é que se a gente conseguisse integrar todas essas normas de uma forma única, mesmo integrada, para a gente trabalhar, porque eu digo assim, uma coisa está linkada com a outra, eu imagino sempre como uma grande engrenagem. Eu não tenho como funcionar, por exemplo, a segurança de alimentos se eu não tiver colaboradores que estão vivendo num ambiente social favorável, que eles estão trabalhando de forma tranquila, então eu não vejo isso, para mim está tudo muito integrado, né? Só que todo mundo tem que enxergar dessa forma integrada, né? No caso do FSSC, ele vai mais na linha, né, de um sistema de gestão, né, enquanto que BRC e IFS,
eles estão mais ligados à certificação Global Gap também, né? Também. Eles vão pela 17065, né? Então, talvez aí, nesse sentido, talvez tenha uma complementariedade, porque um está focando mais a questão do alimento em si, né? E não o processo produtivo e reprodutível, digamos assim, que vai lá pela FS 22.000. Será que você comenta um pouco isso? Porque, na realidade, né, tem muitas organizações que importam alimentos, elas estão mais focadas num BRC ou no IFS do que propriamente no sistema de gestão que está mais ligado à parte de processamento e produção, né, do alimento. Exato. Quando a gente fala, por exemplo, até questões de mercado, a gente for pensar a BRC, ela é uma norma, na verdade, inglesa. Então, hoje, ela é muito bem aceita na Europa como um todo, principalmente na Inglaterra. E aqui no Brasil, a gente vê que não tem uma aceitabilidade tão grande, justamente por não ser um esquema, né? Um sistema todo pensado para uma produção de toda a cadeia produtiva na segurança dos alimentos. Ele é muito focado, por exemplo, assim, há quem diga que a BRC e a IFS elas são muito engessadas, né? Não é uma crítica, elas são apenas engessadas demais. E como a EFS ela é um sistema de gestão que cuida de toda a cadeia produtiva, então desde lá da matéria-prima até o teu distribuidor, então você consegue ter essa consegue trabalhar ao longo do teu sistema como um todo, né? Uma forma bastante mais geral, e você consegue ter esse controle do teu sistema. A IFS e a BRC, elas são muito, assim, tanto é que elas são por checklist, né? Você não tem, tem a norma, claro, mas assim, é tudo por checklist. Então, ou você cumpre ou você não cumpre, né? E elas estão muito focadas, sim, no social também, né? Ah, o colaborador, ele tem uma área para se trocar, por exemplo, o vestiário. Não que a EFSC não fale sobre isso, ela fala também. Só que ela dá mais uma visão como legislação, digamos assim, mais semelhante às legislações, né? Obviamente, ela pegou o que a legislação fala, isso transformado num texto normativo, né? E aí ela acaba sendo muito parecida. E já a IFS e a BRC, elas são muito referentes assim é aquilo? Ah, ok, tá conforme. Não é, então não tem o que fazer. E até a Global Gap, para você ver, assim, a Global Gap, se a gente pensar na parte de frutas, por exemplo, ela se preocupa até como é que é esse bem-estar, tanto do colaborador, do produtor, se ele tem lá uma área, se ele tem um banheiro por perto. Então, ela se preocupa muito com a questão social também. Só que, de novo, ela é um protocolo, ela é um checklist, que ela não é tão completo assim. Por isso que lá no comecinho a gente falou, hoje, o esquema de certificação, por ele ser composto pelo requisito adicional, pela ISO 22 e pela ISO TS, ele acaba sendo super completo e muito bem aceito em função disso, né? Porque ele consegue pegar, não tão claramente, mas pega social, pega ambiental, pega essa parte de governança através de todos os indicadores e monitoramento desses indicadores e a análise de risco muito forte, né? Porque hoje também as normas, elas passaram a ter essa visão de gestão de risco muito forte mesmo, né? Eu concordo integralmente com você. Acho que existe talvez uma diferença quando você está falando em alimento processado ou quando você tem um alimento de produção mais básica, né, na qual você não tem o processamento. Você vai ter até um empacotamento, mas você não tem propriamente um processamento do alimento, né? E aí talvez essa distinção entre uma norma que está mais direcionada para olhar o produto lá no fundamento, né, da produção, e as normas que estão ligadas mais a sistema, em que você tem um processamento, né, propriamente dito. No caso do Global Gap, eu não sei se é o caso também do BRC e do FS, ele tem gerado alguns adicionais, né, na parte de segurança, né, meio ambiente. Então, você agrega o Global Gap e aí a empresa importadora ela às vezes pede, eu não sei se essa é também a dinâmica do BRC e IFS, por Sim, exemplo. é sim. É sim. Eles também têm, então, alguns adicionais, digamos Sim, assim, que é sim. para poder fazer essa migração. Muito É, bem, talvez, pois- só complementando, talvez não tão explícitos como a gente tem em Global Gap, mas tem sim também. Eles também trazem sim. e como que você vê essa evolução toda, né? Quer dizer, eu acho que
pela ótica das empresas, eu entendo, né, que aquelas que normalmente têm ação em bolsa, participar de um índice, né, ESG, Uhum. conseguir recursos, né, que vêm de fontes muito mais baratas, algumas até colocando, né, bondes daí para financiamento e tudo mais, dentro dessa movimentação, como que você vê, né, essa questão da certificação como uma maneira de demonstrar que a empresa está cumprindo aquelas obrigações que ela teria com relação à ESG? E aí, um último ponto seria com relação à governança. A governança é um pouco mais difícil, a gente teria uma norma, que é a ISO 26000, né? Só que, na realidade, ela é um guia, então, ela é muito mais uma diretriz de como você poderia olhar a questão da governança, e ela cobre integralmente os itens de governança, ela é direcionada para isso, mas ela não é uma norma certificável, ela é uma diretriz, né, que você pode usar ou não, pode até declarar que usa, mas não teria o envolvimento de uma terceira parte. Então, como que eu vejo? Eu vejo assim um caminho totalmente sem volta, né? Não tenha por onde a gente escapar. Eu acho que cada vez mais as coisas vão convergindo para que as empresas que queiram ter o índice, né, a pontuação para poder ter seus investimentos, enfim, seus recursos, né, através da ESG, eu vejo o seguinte: com uma certificação, elas conseguem comprovar que elas estão trabalhando essa parte ambiental, essa parte social, a própria questão da governança também. Não tem como você dizer assim, não consegue demonstrar que está fazendo. Consegue sim, né? E uma coisa que eu vejo ainda, que eu acho que tem que ser muito explorado, porque é como eu falo, não tem hoje, por exemplo, eu demonstrar como que eu tenho segurança de alimentos se eu não demonstrar que eu tenho cultura. E a gente tem N formas de comprovar tudo isso. E eu falei aqui da segurança de alimentos, mas a gente tem a questão de você demonstrar quais são como que você monitora essa questão dos interesses das suas partes interessadas, e tudo aí também permeia pela questão de governança, enfim, questão de fraude. Tudo isso você tem que provar, porque hoje as normas te exigem isso, que você comprove através de um simulado, através de checklists, enfim, de auditorias internas, que você previne a fraude dentro da tua empresa, né? Então eu vejo assim, é totalmente um caminho sem volta. E eu estava vendo uns dados de uma empresa que trabalha em cima desses índices, né, da pontuação de ESG, e ela fez uma pesquisa e ela falou o seguinte, que das empresas, né, e isso foi lá em 2019 primeiro, ela disse que apenas 3% das empresas do segmento de varejo, elas estavam voltadas para a questão do ESG, né? Que elas estavam com essa preocupação. Aí essa pesquisa, ela foi refeita em 2020 pela mesma empresa, e aí eles viram o seguinte, que hoje, incluindo questão de indústria, incluindo a questão de produtos, serviços, então pegaria varejo, né? Pegaria todo mundo, hoje são 15% dessas empresas que demonstram essa preocupação. Entretanto, para ver que coisa interessante, né? Dentro desse número todo, 85% disse que a questão da governança é a mais importante para que eles consigam atingir esses índices e poder ter esses investimentos. E aí, enquanto que a gente vê a Europa, ela já atingiu essa questão dos 50% das empresas não só interessadas e voltadas trabalhando com ESG, mas também já atuando e tendo as pontuações e já participando dessas pontuações para questões dos investimentos. Né? Então, em torno de 50% das empresas na Europa elas já estão aí bem à frente da gente. Então, e esses dados, eles são, na verdade, eles foram construídos aqui no Brasil de 3% a 15%, teoricamente de 10 anos para cá, né? Que começou a se falar em ESG, enfim, a gente tem algumas iniciativas hoje de empresas que estão mais abertamente falando sobre isso. Né? Eu acho que esse é um tema fundamental e a gente vê, né, no ESG, na parte de ambiente, por exemplo, toda essa pressão com relação às emissões de gases de efeito estufa, né? Essa linha do GHG Protocol, que o Brasil está vinculado a ela e que busca, então, a questão dos inventários, sim, a própria questão, né, do controle do uso da energia, que pode seguir pela 14.001,
mas também você tem a 50.001, que é uma norma, né, dedicada para esse segmento, é uma norma que, inclusive, o Brasil é muito pobre em implantação dela, né? Se a gente compara com outros países, e aí tem uma redução de custo enorme, porque a questão de energia entra nas empresas de uma maneira fundamental. E nessa parte, né, da governança, essas evoluções recentes da antissuborno, do compliance, né, que eu acho que são, então, normas que estão também nesse cenário, né, para poder demonstrar. Então, como que, para a gente poder, né, encerrar, não querendo explorar muito a sua disponibilidade, mais uma vez agradecendo muito, né, a possibilidade de nós fazermos essa conversa, né, muito interessante, né, como que você vê essa evolução? Eu tomo muito como referência a ISO 26001, que, infelizmente, ela é um guia, né, ela poderia ser, em algum momento, transformada em requisitos e talvez gerar uma norma, né, substancial para cobrir toda essa estrutura da demonstração de que a governança ela é uma governança avaliada por uma entidade de terceira parte. Gostaria que você comentasse sobre isso, né? E, mais uma vez, agradeço também, né, a disponibilidade sua para estar conosco aqui nessa noite. Eu que agradeço, Gilberto, o convite. Como que eu vejo? Assim, acho que até o que você comentou agora, eu concordo perfeitamente, porque se a gente tivesse isso como requisitos realmente, né, nós não teríamos, por exemplo, empresas criando protocolos como o próprio SMETA, né? Então, e tem outros, tem protocolos de outras também grandes, né, multinacionais, que são protocolos baseados muito fortemente no SMETA, e que ele acaba incorporando a 26001, a própria 45, enfim. E como que eu vejo? Assim, eu vejo que cada vez mais as empresas precisam buscar estar integradas, talvez não, obviamente, certificadas em todas, mas integradas com esses requisitos, mesmo que seja importante um requisito lá da SA 8000, enfim, mas elas precisam cada vez mais estar integradas, porque assim, sem isso, a gente não vai chegar muito longe, até porque agora eu comentei esses dados da pesquisa que eu estava lendo, né, até NTICS, a empresa que fez essa pesquisa, né, e então, assim, eu estava até vendo isso, se você não correr atrás, você vai ficar para trás. Eu vejo perfeitamente isso. E eu tenho a possibilidade, eu trabalho com alguns clientes que já enxergaram isso e que trabalham dessa forma. A gente vê assim, é outro nível, né? A gente vê assim que você trabalhar de forma mais otimizada, enfim, é outra coisa, é outro nível excelência, é busca pela excelência mesmo, né? Eu acho que já ficou ali a empresa 4.0, já estão falando a 5.0, mas é por aí mesmo, né? Mas acho que é bem por aí mesmo. As empresas que querem se destacar, que querem ficar no mercado, a questão das exportações cada vez mais exigindo que as empresas tenham esses protocolos, essas normas, enfim. Então, as empresas que não buscarem estar adequadas, elas vão ficar para trás. Ainda mais num momento tão, né, diferente como a gente está passando aí de um ano para cá. Então, eu acho que ou a empresa, a minha visão é essa, ou ela vai correr atrás disso, ou ela vai ficar mais ainda para trás. E é interessante, né? Às vezes a gente olha esse esforço todo de estabelecer sistemas de gestão e trazer isso, né, para dentro da empresa como um custo, quando na realidade isso daí é uma grande oportunidade, é uma redução de custo, é você fazer uma gestão para evitar surpresa e você poder controlar muito melhor as coisas que estão no contorno da empresa, né? Andréia, olha, quero agradecer muito mais uma vez, abrir o espaço para você também, né, fazer as suas considerações finais. Foi muito interessante, né, contar com essa sua visão e, mais do que isso, a experiência, né, de toda essa integração da sua vida profissional, cuidando que a gente tenha um alimento saudável, né? Agradeço muito, inclusive, por isso, né? Acho que aquilo que a gente come, né, eu que já tenho, né, uma certa idade, o que eu acumulei
das porcarias que eu comia aí ao longo da minha vida, com a melhor das intenções, procurando comer coisas saudáveis, né? Mas embutido em tudo aquilo que vem aí no meio da produção e da maneira como o mercado acaba levando a gente, né? Então, queria agradecer e abrir o espaço para que você também, né, fizesse a sua consideração final. Gilberto, eu que agradeço pelo convite, foi muito bacana mesmo esse nosso bate-papo. Agradeço a todos que participaram, né, e me coloco à disposição justamente com o Gilberto para a gente poder ajudar aí as diversas questões que aparecerem. E realmente, né, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem ainda para fazer hoje em dia é comer. Eu É falo, o que tá é o que nos certo. resta, né? Nesse momento, É principalmente, eu isso falo mais mesmo. comer com segurança, né? Então é muito engraçado, porque realmente eu tenho bastante experiência, e não só com a parte de alimentos, como embalagem também. Então é muito engraçado em mercado que eu falo, esse eu já auditei, esse eu já auditei, então eu vou levar, esse eu conheço, como que funciona. E alguns são clientes, esse é meu cliente, eu faço questão. Porque realmente a gente ainda vê, infelizmente, né, em pleno ano 2021, a gente ainda vê muita coisa errada, muita gente fazendo aí, produzindo alimento com desrespeito, né? Como eu entendo, e desrespeito principalmente não só ao alimento em si, mas ao consumidor, que é ele que vai comer, né? Então eu sou uma defensora aí da segurança dos alimentos, eu brinco, é uma seita, é quase que uma seita para mim. Mas é bem isso daí mesmo, a gente tem que ter muito cuidado, e o que eu gosto muito assim também de ler, enfim, estudar, e às vezes a gente vê coisas que a gente vê por aí, tanto aqui no Brasil como fora, eu falo, não tem condições. Por isso que eu privilegio mesmo, eu faço questão de apoiar as empresas que eu audito, né, consumindo os alimentos seguros. Então, Gilberto, muito obrigado, tá? Um grande abraço a você e a todos. Se cuidem e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Andréa. Foi um prazer fazer essa conversa com você. E essa seita, né, do alimento seguro é uma seita que eu me inscrevo nela totalmente. Vou rezar por ela o resto da minha vida. Infelizmente, não rezei antes, né, porque a gente não tinha, talvez, a dimensão dos riscos alimentares, né? Com a melhor das intenções, a gente acabou comendo muita coisa que nem sempre era o mais saudável. Mas daqui Verdade. para frente, essa seita conta com minha reza todo dia. Mais um membro. Ativo, ativo. Ai, Muito ai. bem, queria Obrigada. aproveitar, né, e agradecer muito àqueles que estão conosco, né, nessa conversa muito agradável, né, que eu tive com a Andréia, e deixar aqui também, né, o nosso acesso, a abertura para que esse tema que é tão relevante, que se desdobra em tanta coisa, né, se desdobra nas normas, se desdobra na compreensão dos ganhos que se tem quando se implanta a norma, né? A dificuldade de implantar a norma, muitas vezes, é a melhor indicação da necessidade de se implantar, porque se está muito difícil é porque falta muita coisa para se atingir um padrão adequado, que seria aquele refletido pela norma. Nós, então, agradecemos, né, em nome do ICQ Brasil, deixamos esse nosso canal aberto, vamos prosseguir, né, buscando temas, né, que sejam importantes e relevantes para trazer aqui para vocês. Mais uma vez, Andréia, muito obrigado a todos e que tenham uma boa noite.